Senhora Presidente, senhores vereadores, todos que nos acompanham, o nosso boa tarde. Eu gostaria de, nessa tarde, falar com todos a respeito do esporte como ferramenta de inclusão social. Nem vou me atentar ao viés da promoção da saúde, vereadora Thelma, mas como ferramenta de inclusão social. O esporte é exercício individual ou coletivo baseado em regras. Regras que os nossos jovens hoje tanto consideram difíceis de aceitar, vamos dizer assim. E regras que são tão essenciais à convivência humana. Nós podemos associar o esporte ao esforço, à superação, à diversão, à competição, e até ao desgaste físico e mental. Quando tratamos o esporte como ferramenta de inclusão social, estamos falando dos instrumentos, dos meios para a promoção da inclusão social, ou seja, a garantia da cidadania de indivíduos que estão à margem, que precisam ser integrados. Todos nós brasileiros temos certeza de que o potencial do esporte no nosso país para promover a inclusão social, ele é subaproveitado, negligenciado. E nós, senhores vereadores, não podemos nos furtar das nossas responsabilidades como agentes de transformação. Nós precisamos, criticamente, para a inclusão através do esporte, olhando, criticamente para a inclusão através do esporte, fazendo uma análise 360 graus e trabalhar para a promoção e adequação das infraestruturas físicas e de pessoal aqui no nosso município. Temos que olhar para o ensino de educação física, professores, equipamentos, espaços. Temos que olhar o esporte de alto rendimento, o volume dos recursos, a priorização e foco na valorização deste. Precisamos olhar os projetos, as escolinhas de base, as parcerias entre as famílias e as instituições que promovem o esporte, as políticas públicas em âmbito municipal, estadual e federal. Eu acredito que o indivíduo educado, de forma ética e moral, através do esporte, se torna um cidadão que terá habilidades como trabalhar em equipe, vereador Fabinho Manfrinato, lidar com derrotas, ou seja, aprende a ganhar e aprende a perder na vida. E, sendo assim, toda a sociedade se beneficia, pois essas habilidades, de modo muito especial, são importantíssimas nos relacionamentos humanos, no mercado de trabalho, e acredito ainda que promovemos a inclusão social com forças estruturais e fundamentais, com as famílias, com a política, com a economia, com a fé. Dessa forma, nós blindamos o indivíduo que é beneficiado da criminalidade. Pitágoras disse: eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. O Ministério do Esporte tem uma história muito interessante. Em 1937, vereador Roger Baruti, foi criada a Divisão de Educação Física do MEC. Em 1970, essa divisão foi transformada em Departamento de Educação Física e Desportos do MEC. Em 78, foi transformada em Secretaria de Educação Física e Desportos do MEC. Em 90, o presidente Fernando Collor extinguiu a Secretaria do MEC e recriou como Secretaria de Desportos da Presidência da República. E, com a saída do presidente, em 92, essa secretaria voltou a ser vinculada ao Ministério da Educação.
Em 95, foi criado o Ministério Extraordinário do Esporte, e cabia à Secretaria de Desportos do MEC o apoio técnico e administrativo. E logo depois, a Secretaria de Desportos do MEC foi transformada, então, em Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto, o INDESP, sendo desvinculada do MEC e subordinada ao novo Ministério. Em 98, vereador Segala, o Ministério englobou o tema turismo, e passou a ser chamado de Ministério de Esportes e Turismo. Em 2000, o INDESP, o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto, é extinto e substituído pela Secretaria Nacional do Esportes. Em 2003, os ministérios foram divididos em Ministério do Esporte e Ministério do Turismo. A Política Nacional de Esporte, que apresentou programas como o Segundo Tempo, que aqui em Bauru nós vimos ser desenvolvido em várias localidades, em vários núcleos, inclusive na minha instituição, na FIB, nós desenvolvemos o maior polo aqui na cidade. E aqui na cidade de Bauru foi vinculado à Secretaria da Educação. No meu ponto de vista, teve a intenção de oferecer esporte como estratégia, como ferramenta de inclusão social, de integração, mas o que vimos foi essa prioridade ser simplesmente colocada no patamar de inexistência, foi substituída pela mercantilização do esporte. A prova disso está nos grandes eventos esportivos que tivemos em nosso país. Em 2007, Jogos Pan-Americanos, 2011, 5º Jogos Mundiais Militares, 2014, Copa do Mundo, Copa das Confederações, 2016, Jogos Olímpicos, Rio 2016, que tive o privilégio de poder participar assistindo, que fique bem claro, e não competindo. Analisando o legado dos grandes jogos, né? O que eles nos deixaram aqui o que deixaram em outros países. Não foi diferente aqui no Brasil do que em Londres em 2012, né? Foi deixado estrutura para as cidades, em termos de mobilidade urbana, infraestrutura para esporte, para o turismo, mais significativamente, quando nós falamos em aeroportos. Cadê a construção do Sistema Nacional de Esportes, vereador Segala? Cadê? Eu ouvi um professor da UNB, chamado Fernando Vasconcelos, certa vez dizer que a nossa paixão pelo esporte ela é muito mais passiva do que ativa. Porque essa paixão se manifesta mais em frente à TV do que no chão das quadras, das piscinas, dos tatames e dos gramados. E que um dos argumentos de se trazer grandes eventos para o Brasil seria o da população ter mais aderência ao esporte após os Jogos. O que, na realidade, não se concretiza, não está acontecendo no Brasil e não aconteceu em Londres, por exemplo. O que ele afirma ainda é que o movimento de profissionalização do esporte tem favorecido muito mais ao marketing do que à prática esportiva. De fato, senhores, a aderência à prática esportiva é insignificante se comparada às vendas de equipamentos, roupas, calçados e acessórios com marcas patrocinadoras do esporte, a audiência televisiva e os canais de pay-per-view. Vamos nos atentar, então, para a execução orçamentária do Ministério do Esportes, né? O investimento em projetos sociais esportivos versus o investimento na perspectiva do alto rendimento. E aqui em Bauru também, senhores, aqui em Bauru também. Vamos fazer o exercício de pensar o esporte com a razão e não com o coração, com o sentimento de paixão por modalidades. Isso é muito difícil, mas nós, senhores, enquanto agentes públicos com atribuição de analisar e promover políticas públicas, temos a obrigação de fazer. Por mais que nós queiramos ver os nossos ídolos ganharem medalhas, a prioridade, no meu ponto de vista, deve ser o esporte chegar a todos, de todas as idades, condições físicas e mentais, como estratégia de integração social. A grande questão é estabelecer políticas públicas para que o esporte chegue à massa da população, sendo no sentido da sua democratização, da sua universalização, e isso passa, senhores, pelo que agora a Secretaria de Esportes pensa em fazer. E eu gostaria que a TV Câmara colocasse as imagens
Vereadora Thelma, me permite exceder 2 minutos na minha fala? Muito obrigada. A TV Câmara, por favor. Quando a gente assumiu, na primeira semana de janeiro, a gente passou fazendo uma vistoria nos campos, a gente detectou a péssima qualidade dos gramados, né? A parte estrutural também em condições inadequadas, por exemplo, nos vestiários, sem torneiras, sem condições de banhos, da estrutura para o atleta. Também os alambrados em péssimas qualidades também, arquibancada também muito suja, falta de pintura. Em toda a maioria, mais ou menos 80% dos campos de Bauru. A gente criou um cronograma para a melhoria desses campos. Obviamente, fazer a reforma é impossível pelo custo que ultrapassa aí a quantia de milhões aí. Mas a gente resolveu fazer essas melhorias. Primeiramente, a gente deu a primeira etapa, que são os gramados. Mesmo sendo fora de época, pois essas reformas teriam que começar em outubro, porque agora pegamos uma época de chuva, mas mesmo assim eu preferi arriscar, melhorar o gramado ali, um plantio de grama, pelo menos tampar os buracos, pôr grama nesses campos. Essa é a primeira etapa. A gente está plantando em 7 campos de Bauru, né? A força-tarefa, a CEMEL hoje, ela tem muito poucos funcionários para fazer essa recuperação de toda a estrutura. Então, a gente optou primeiro pelo gramado, é uma força-tarefa que ainda está sendo feita. Após essa recuperação de gramado, iniciará o amador, tudo, nós vamos tentar fazer a recuperação dos vestiários, mexer na parte hidráulica, ver as estruturas, dar condições para os atletas e também para a torcida no uso dos banheiros. Após essa etapa, nós vamos melhorar, entrar nos alambrados, fazer uma melhora também, e após isso a pintura das arquibancadas e de todo o ginásio. Isso vai decorrer durante o ano todo. Tá? A gente fez uma força-tarefa, o Gazeta entrou junto, hoje a gente está com a CIAR da Bela Vista fazendo um mutirão junto com a gente, a SEMA, a Sagra, entrando com o trator. Essa recuperação, a gente não viu orçamento, a gente precisou fazer, é uma etapa que tem que ser feita. As próximas agora, a gente vai fazer uma análise, ver o custo e começar a trabalhar em cima do orçamento também, que é muito curto da CEMEL. Encerrando, este movimento de recuperação dos distritais, que tive a oportunidade de vivenciar a semana passada, onde visitamos todos os distritais da cidade, ele dá condições realmente para que os espaços, os equipamentos públicos, abertos ao público, espalhados pela cidade, pelos bairros, enfim, todos os locais da nossa cidade, sejam realmente equipamentos à disposição para o esporte, principalmente o de base, não só para o esporte amador, porque essa recuperação está sendo feita para as ligas de esporte amador, mas que beneficiará, com certeza, todas as crianças através dos projetos e escolinhas de base. Obrigada, vereadora. Parabéns, vereadora.